pseudo-satanistas. A pessoa que geralmente é considerada satanista está praticando o satanismo em seu verdadeiro significado ou faz do ponto de vista tomado pelos criadores de opiniões de persuasão celestial. É muito fácil entender como um certo tipo de adoradores do diabo surgiu através das invenções de teólogos. Levi, Anton, 1969, 121. Decidi chamar esta sessão dessa maneira, aludindo às palavras de Anton LaVey em A Bíblia Satânica, ao me referir a grupos de pessoas que se identificam com o satanismo e são, de acordo com o autor, falsos satanistas. E é que, de fato, além da chamada Igreja Satânica, existem outros grupos que têm pouco a ver com o satanismo de Anton LaVey e com o que seus imitadores ou seguidores continuaram a formar outros grupos com nuances. Apesar do fato de que algumas divisões da Igreja de Satanás em todo o mundo não foram completamente bem consideradas por seus seguidores, a base de LaVey é compartilhada na maioria dos casos, adiando algumas questões. Com o que foi dito, esclareço, portanto, que dentro do que entendo como pseudo-satanismo, quero dizer movimentos que não compartilham nada com o satanismo desenvolvido anteriormente. Refiro-me àqueles grupos que, devido à falta de informação sobre eles, estão associados ao estereótipo em relação ao satanista, ou seja, as conotações mais negativas possíveis no sentido de desrespeito às leis e normas estabelecidas, bem como à moralidade social e sensibilidade transmitidas por algumas das principais instituições socializadoras analisadas acima, em que eles realmente consistem. Se prestarmos atenção às palavras ACUA 2003, 31, o satanismo falso seria diferente do verdadeiro na medida em que é baseado em filosofia do mal e eles têm um certo nível intelectual. O outro é a seita satânica violenta e ácida. Algol 2015. Entrevista com pesquisadores paranormais da ABIMP. Pergunta: suponho que existam outros aspectos, outras versões e maneiras de ver e satanismo. Ele explicou que existem várias maneiras de conceber o satanismo, a ponto de haver pessoas desequilibradas e instáveis que, tendo um complexo de inferioridade, realizam práticas com o objetivo de levantar o medo e, portanto, autoavaliação. Anton LaVey disse em A Bíblia Satânica: o pseudo-satanista sempre conseguiu aparecer ao longo da história moderna com suas massas negras de diferentes graus de blasfêmia. Mas o verdadeiro satanista raramente é reconhecido como tal. LaVey, Anton, 1969, 122. O último relatório sobre a situação atual do satanismo na Espanha remonta a 2010, realizado pela WISE, Rede Ibero-Americana para o Estudo das Seitas, especificamente pelo dominicano e especialista em seitas Vicente Joa, que coletou 61 grupos supostamente satânicos em nosso país naquele ano. De acordo com as observações feitas, o pesquisador especula sobre o crescimento desse número no futuro, ou seja, hoje. Pode-se dizer que ele estava certo, se acreditarmos nas palavras do jornalista Francisco Pérez 2014, quando há 2 anos, no programa de televisão Quarto Milênio, ele afirmou que na Espanha havia cerca de 100 grupos satânicos naquela época, dos quais 30 deles poderiam estar em Madrid. Em resposta às palavras de João Manuel Rodrigues 2012, que expõe algumas conclusões das investigações do padre de Burgos e especialista em seitas satânicas, Manuel Guerra, grupos satânicos abundam nas grandes cidades da Espanha, especialmente em Madrid e Barcelona, e também na parte do Levante, Múrcia, Almeria e Málaga. Deve-se ter em mente que os critérios para a classificação dos grupos referidos como satânicos
como crenças, práticas, e assim por diante, não são expostos por nenhum autor, pois a questão é confusa e até abstrata. Os pesquisadores concordam que a principal dificuldade em identificar os grupos aos quais se referem é o fato de que um dia vários podem surgir e, ao mesmo tempo, outros desaparecem, sendo muito dinâmicos no sentido de não serem organizados como a Igreja de Satanás poderia ser e herméticos, com um número pequeno e exclusivo de membros, cerca de 10, 15 ou 20 membros. Muitos desses grupos não são conhecidos e os especialistas só sabem sobre eles quando um evento vazou para o exterior, o que quase nunca acontece, seja por causa de rituais que são conhecidos uma vez que ocorreram, por causa da deserção de um de seus membros que quebra o pacto de silêncio, coisa extremamente rara, ou pelos próprios membros do grupo satânico que querem apenas apontar sua marca de existência. Alguns foram estabelecidos por um longo tempo em nosso país, mesmo sendo mantidos geração após geração, e outros não têm mais de 10 anos de existência. Jora, Vicente, 2010, 1. Fonte: Carla Barros Corcuera. Satanismo. Mas Alá de UNA, única realidade. Tutor: Fernando Luiz Américo, Cuervo Arango. Trabalho de fim de Master em Ciências de las Religiones, Universidade Complutense de Madrid, 2016.